Bem, o estudo da Bíblia, ele é um estudo desafiador, porque não é um livro qualquer, né? Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, né? Nós estamos aqui dispostos a ouvir a voz de Deus. Isso é o estudo da Bíblia. Então é desafiador e a gente precisa se empenhar nisso, né? A gente precisa pedir a Deus que traga essa revelação. Não pode ser só caneta e papel, anotação, não pode ser se preparar para uma avaliação e um certificado, é muito mais que isso. Né? O estudo da Bíblia é realmente a gente se debruçar para ouvir a voz de Deus, para aprender sobre os caminhos que Deus propôs para mim e para você, para a humanidade. Né? Então, assim, é algo muito, muito importante. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai estudar a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa dependência do Espírito Santo, porque Ele é quem pode trazer essa revelação, Ele é quem pode trazer essa novidade, né? A gente às vezes passa por um texto várias vezes e a gente não consegue perceber a entrelinha, perceber a novidade. E eu sei que Deus tem novidade para trazer para nós a partir do estudo de sua palavra. E é isso que a gente precisa ter em mente. Eu queria, antes da gente começar a estudar, que a gente tivesse esse tempo de pedir a Deus que libere mesmo palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, que libere mesmo palavras de entendimento e que fale aos nossos corações a partir do estudo da sua palavra e que traga transformação para nós, porque eu acho que esse é o objetivo. É importante estudar, é importante fazer a prova, é importante pegar o diploma, isso tudo é importante, mas eu penso que o mais importante é a gente entender diante de que livro nós estamos, né? Estamos diante da Bíblia. E a gente vai estudar um pouquinho até sobre a Bíblia antes de começar o estudo do Novo Testamento, mas eu queria que a gente tivesse esse tempo de oração. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir, fale ao nosso coração, Senhor. O nosso desejo é que a voz do Senhor seja verdadeira, seja nítida para nós a partir do estudo da sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo de ouvir a tua voz, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de revelação para mim e para os meus irmãos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, fale conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade de atuar na minha vida, na vida dos meus irmãos que vão estar estudando a sua palavra e ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que a gente pensasse, que a gente refletisse em algo que foi escrito por Martinho Lutero, que eu acho que é muito, muito propício para o momento do estudo da palavra. E ele diz o seguinte, ó: fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a que há de vir. Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, que Ele não me mande sonhos e nem anjos. Eu paro para pensar nisso e eu vejo que visão é uma forma de Deus falar conosco? Sim. Os anjos podem trazer revelação de Deus para nós? Sim. A gente pode sonhar e esse sonho ser uma revelação de Deus para nós? Sim, a gente vê isso na Bíblia, né? A gente vê visões, a gente vê revelação, a gente vê anjos. Todas essas são formas de Deus se comunicar. A gente vê Deus se comunicando assim. Mas o que ele diz aqui, Martinho Lutero? Ele está falando o seguinte, que ele está satisfeito com o dom das Escrituras. Por quê? Porque elas dão instrução abundante e tudo que ele precisa conhecer. O que a gente pode extrair desse pensamento, extrair dessa frase, dessa fala do Martinho Lutero? Qualquer forma
de comunicação de Deus para a nossa vida, quer seja sonho, quer seja visão, quer seja revelação, ou como ele diz aqui, qualquer outra forma, precisa estar baseado naquilo que ele já falou em sua palavra. O mais importante é a palavra de Deus. A Bíblia é o mais importante. Então, se faltar sonho, se faltar revelação, se faltar visão, se faltar profecia, se faltar qualquer coisa, e nós ainda tivermos a Bíblia, nós temos a voz de Deus, nós temos a palavra de Deus. Então, a gente precisa valorizar essa palavra. Por que eu estou introduzindo com isso? Porque não é fácil estudar a palavra. Se a gente falar assim, é muito simples, é muito fácil. Não, não é. A gente vai conversar sobre isso hoje, que o estudo da palavra demanda dedicação, tempo, esforço, não é uma coisa tão fácil. Então, o que Martinho Lutero está dizendo? Nós já temos a revelação perfeita de Deus, que é a palavra. A gente precisa valorizar isso. A gente precisa entender que Deus já falou conosco através de sua palavra. E quando cai a ficha, quando a gente entende isso, a gente entende que precisamos estudar a palavra. Por isso que eu estou dando essa introdução para vocês, porque o nosso curso é o curso bíblico. Nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar a Bíblia. Precisa ser os 66 livros favoritos do aluno. Nesse tempo de estudo, e agora a gente diminuiu, porque vocês já estudaram o Antigo Testamento, nesse tempo de estudo, esses são os livros que você precisa se apaixonar, que você precisa se apegar, que você precisa determinar que você vai estudar. Aproveitar esse tempo de curso bíblico, porque é a Bíblia que nós vamos estudar. Porque é a Bíblia que nós vamos ler. E é revelação dela que nós vamos ter. Esse é o objetivo, essa é a ideia. E aí eu pergunto para você, o que é a Bíblia? Por que a gente tem que estudar a Bíblia? Por que a gente deve estudar a Bíblia? Eu penso que nessa introdução eu já até falei um pouco, né? A Bíblia, quando a gente vai batizar, a gente fala assim, eu acredito na Bíblia, eu creio na Bíblia como minha regra de fé e de prática. O que é isso? Regra de fé e de prática. Eu vou obedecer o que está escrito na Bíblia. Regra, ela é uma lei, ela é um mandamento. De fé, eu acredito nela, e de prática, eu vou fazer o que está escrito nela. É isso que a gente fala. Então, se a gente não conhece a Bíblia, se a gente não estuda a Bíblia, como é que ela será minha regra? Como é que eu vou cumprir o que está escrito nela? Eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso conhecer a Bíblia. Ela é uma forma de comunicação divina, é a forma que Deus fala comigo e é a forma perfeita. Como eu disse, qualquer outra forma de comunicação de Deus precisa estar em consonância com a Bíblia. Como a Constituição, por exemplo. A Constituição é a lei máxima do país. Então, existem outras leis, lei complementar, lei ordinária, existem decretos, existem várias outras leis, mas existe o que a gente chama de hierarquia das leis. Existe uma lei maior. E todas as outras leis, elas precisam estar em consonância com a Constituição. Por quê? Porque se uma lei for contrária à Constituição, aí acontece o que a gente chama de inconstitucionalidade da lei. Essa lei tem que ser inválida, declarada nula. Por quê? Porque ela vai contra a Constituição. A Bíblia, ela é a Constituição do cristão. Ela é a regra do cristão. Qualquer outra forma de fala precisa estar em consonância com a Bíblia. Por quê? Porque senão vai ser inconstitucional. Porque senão, não inconstitucional, porque senão vai ser contrário à revelação de Deus, que é a Bíblia. Contrário àquilo que é a nossa lei máxima, que é a palavra de Deus. Por isso a gente precisa conhecer a Bíblia. Tinha uma lição na escola de líderes que era a seguinte, a Bíblia, a voz de Deus para nós hoje. A Bíblia precisa ser a voz de Deus para nós hoje. Quando a gente tiver dúvida, quando a gente precisar de um esclarecimento, quando a gente precisar de uma tomada de decisão, tudo que a gente precisa está na Bíblia. A gente precisa buscar os princípios da Bíblia. Às vezes não está escrito de forma clara, mas existem princípios que norteiam a Bíblia e que a gente vai se apegar a eles para ter uma conduta.
para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E essa Bíblia, ela se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento vocês já estudaram, né? Eu penso que a maioria de vocês, eu não sei se essa turma é mista, mas já estudaram o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, ele é subdividido também, né? Nas leis, o Pentateuco, tem os históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Esse é o Antigo Testamento. E agora a gente vai estudar o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele também tem suas subdivisões. A gente vai estudar primeiro os livros biográficos, né, que são os 4 livros do Evangelho, são os próximos livros que a gente vai estudar. Depois a gente vai estudar histórico, que é Atos. Vamos estudar as epístolas. As epístolas é a doutrina, né, é o doutrinamento. No Novo Testamento a gente vai estudar as epístolas, aí a gente tem as epístolas paulinas, a gente tem as epístolas gerais, e depois a gente vai estudar o profético, que é o livro de Apocalipse. Já dou a deixa para vocês que a gente está estudando bastante sobre Apocalipse nesses dias aí, né? Então, é o nosso livro profético no Novo Testamento.